Começamos mais um Papo Reto com Lorena. Hoje a gente está com uma entrevistada especial. Ontem ele fez um evento com a gente e falou um pouquinho sobre a importância do seguro condominial para vocês síndicos. A gente sabe, né, que a gente tem vários tipos de seguro, mas seguro condominial, será que precisa? Será que realmente, né, vale a pena o síndico investir no seguro condominial? A gente trouxe hoje o Djaildo Almeida, que ele é o head da Jaraguá Seguros, que é o cara dos seguros aqui em Alagoas. Se apresente para o nosso público do Conde TV, os síndicos que estão iniciando e que já são veteranos no assunto. Olá, Lorena, olá a todos que nos acompanham. Primeiramente, agradecer a você pela participação ontem no curso. A gente estava falando aqui em off da energia de todos que estavam lá, do carinho que você colocou, né? Realmente foi muito legal e essa oportunidade para mim, ela foi muito bacana também de levar essa informação para os síndicos que estavam ali presentes. E me apresentar, dizer que eu sou head da Jaraguá Seguros, eu tenho mais de 25 anos relacionados a seguro, a área de seguros. Eu até brinquei ontem na palestra dizendo, olha, se eu vou falar sobre tempo, eu comecei a trabalhar com seguros, o sistema do computador era DOS e a gente tinha fax. Então, praticamente já entreguei, né? Tempo, desculpa, mas o seu tempo é do DVD para cá, né? Eu te apoio. Então, eu tenho uma expertise, fui professor da Escola Nacional de Seguros, fui professor do Senai, então esse tempo me fez adquirir essa expertise, essa experiência para ser especialista em alguns seguros e principalmente no seguro de condomínio, que é a questão que a gente vai debater hoje aqui. O público aqui é bem exigente e eles comentam, tá? Comentam, pedem dica, então você fique atento aí nos comentários do nosso vídeo. Legal. Eu quero saber, vamos começar logo sabendo da importância. É necessário realmente o síndico investir num seguro condominial ou não? Bom, primeiramente, ele é obrigatório. Isso é uma situação que precisa ser alertada para todos os síndicos, porque ele é obrigatório, é uma lei federal. E aí tem um outro detalhe que, além da obrigação, e foi uma questão que a gente levou para vocês ontem, é que existe uma situação que a lei, além de exigir a obrigação, o síndico também responde civilmente pela omissão ou pela falta de coberturas da apólice. Certo. Então, note que a gente está falando de duas situações. Primeiro, a obrigação e, segundo, a questão da omissão do síndico em não fazer, que ele responde civilmente, inclusive com os bens dele, na falta de cobertura ou na falta de apólice. Então, quando a gente fala nesse tipo de situação, chega a dar aquele frio na barriga. Sim. Opa, eu preciso me atentar a isso. Né? E falar em cobertura, quais são as principais coberturas que o seguro cobre no condomínio? Então, Lorena, a gente tem dois tipos de apólice dentro do mercado, né? A gente tem a cobertura simples e a cobertura ampla. A lei, ela exige que você faça a cobertura simples, que cobre o incêndio, a explosão, o raio e a queda de aeronave, tá? Na cobertura ampla, eu tenho essas mesmas coberturas, só que, como o próprio nome está dizendo, eu tenho uma amplitude de coberturas dentro daquela realidade. Eu tenho danos elétricos, eu tenho vidros, eu tenho responsabilidade civil, danos morais. O que é que vai acontecer? Na cobertura básica, eu vou dar um exemplo aqui para ficar mais claro, eu tenho 40 milhões. E quando eu incluo as coberturas adicionais, eu vou botar 100 mil para danos elétricos, 200 mil para responsabilidade civil do síndico. E quando eu faço a outra cobertura ampla, eu tenho 40 milhões para tudo. Tá? Então, eu não vou ter aquelas limitações que eu tenho na simples. Certo. Os valores são diferentes? São. O que é legal nessa hora? É sentar com o corretor e ver a sua necessidade. Tá? Porque, às vezes, a necessidade de um condomínio não é a necessidade de outra. Tá? Então, não existe um padrão de seguro. Cada condomínio vai exigir a sua adequação. Entendi. E isso que é importante, porque cada um tem um perfil diferente. E, além disso, a importância de você contratar com um especialista. Certo. Vamos lá, vamos fazer Eu sou uma síndica revoltada e aí eu não quis fazer o seguro do meu condomínio, tá? Porque eu disse que apertei um botãozinho que tem um nome, né? Que a gente não tá ligando pra nada. E aí, qual o risco que eu corro em tomar essa decisão?
Primeiro, se você tiver bens daquela situação, você pode ter um problema, ser julgado judicialmente e os bens também serem arrolados naquele processo. Então, isso é um problema seríssimo. Né? Aí a gente tem uma situação onde, além disso, você vai ter que o condomínio, de uma forma geral, arcar com aquele prejuízo e ninguém vai gostar. Né? Então, a gente tem duas situações aí. A gente está falando da situação civil, que aí você vai responder civilmente o processo, e uma situação que todo condomínio vai pagar o pato. Né? Então, vai ter que ser feita uma assembleia, informar que não tem um seguro, e aí vai ser rateado, gerar taxa extra, e você sabe que aí vai dar um problema seríssimo, né? Para o síndico. Não, né? vejo o fim desse problema, eu só vejo o problema. Problema. Como é que o seguro, ele consegue proteger os bens do condomínio e, ao mesmo tempo, dos moradores? Como que isso acontece? Bom, na realidade, foi legal essa pergunta sua, porque se confunde muito o seguro condomínio não é isso. com o seguro residencial. Certo. Tá? O seguro condomínio, a amplitude dele está relacionada às coberturas, a área comum do condomínio. Entendi. Tá? Da porta para dentro do apartamento, eu tenho que ter o seguro residencial. Entendi. Então, né? aquele seguro que o condomínio faz é só para áreas comuns do condomínio? Do condomínio. Cada apartamento, o morador tem que fazer o seu seguro à parte. A parte, obrigatoriamente, o ideal é que se faça. Né? Tá. Por quê? Vou dar só um exemplo aqui, que eu acho legal esse exemplo, e acontece muito, e aconteceu comigo, a sorte que a água não chegou no elevador. A gente estava no sítio e o pessoal ligou informando que estava vazando água no meu apartamento. Aquela mangueirinha do banheiro, aquela duchinha do banheiro estourou e inundou, alagou o apartamento todo. Eu quase entrava de caiaque dentro do apartamento. Imagino. Por sorte, ele não entrou no elevador. Tá? Mas eu tinha o seguro de responsabilidade civil, caso isso ocorresse. Mas aí você já pensou, se essa situação vinha a danificar uma placa de um elevador, e placa de elevador você sabe que não é barato. Sim. Né? Então, o alerta também para os condôminos é que faça o seguro, não é um seguro caro, e inclua também coberturas que dê esse tipo de proteção. Porque da mesma forma que existe a obrigatoriedade do condomínio fazer, ele também tem que entender que, mesmo não sendo obrigatório, o ideal é que faça para proteger o bem dele e proteger o bolso. Tá. Porque se ocorrer uma situação desse, ele vai ter que pagar do bolso. Então, qual seria a diferença entre o seguro condominial e o seguro residencial? Seria só essas coberturas? Praticamente, a cobertura no caso do condomínio, a minha cobertura é para a área comum e no residencial é para dentro da minha residência. Entendi. Tá? Praticamente é isso. E para eu chamar um corretor para fazer uma análise do meu condomínio, tipo assim, quais as considerações que eu devo levar em consideração para fechar um seguro do meu condomínio? Olha, o mais importante de tudo isso é você poder identificar o valor de reconstrução do condomínio. Muita gente confunde na hora de contratar e por não ter essa referência, termina colocando aí X apartamentos vezes o valor do mercado, eu vou botar esse valor. Tá? Então, o ideal é que se procure a construtora para ter uma ideia de qual o valor que seria de reconstrução, porque quando você faz um seguro, seja ele residencial, seja ele condominial, eu vou fazer ali de acordo com o valor de reconstrução. Eu não tenho uma base? Aí você pode usar essa última situação, que é multiplicar o número de apartamentos pelo valor venal de venda, para você ter um norte. Tá? Mas aí, quando a gente fala assim, talvez essa situação ocorra que você contrate um valor superior ao certo, ao ideal, então você está tendo um custo maior. Entendi. Então, essa situação é necessário a gente ter essa ideia para ter um norte. Tá? Então, quando a gente fala em valor IS principal, o ideal é que você tenha essa ideia. Nas demais, Lorena, a gente vai avaliar casa a casa. Então, por exemplo, eu tenho 3 elevadores, então eu vou incluir aí uma cobertura de danos elétricos que seja suficiente para arcar com o prejuízo do elevador em caso de danos elétricos. Né? Eu tenho aí 2 entradas de portões. Então geralmente, um condomínio que é mais, que tenha essas que seja maior, mais luxuoso, o seguro vai ser mais caro. As coberturas vão ser. Vai variar de acordo com o porte do condomínio. Né? Então, quanto maior o porte, logicamente eu vou ter uma cobertura maior. É que nem seguro de carro.
Não. Se baseando em valores, vamos dizer que seria assim, porque eu tenho um carro de 300 mil, um carro de 100, então o porte do carro também vai mudar, né? Agora, do condomínio, praticamente, vamos pegar essa ideia que você passou para a gente agora, do que em relação ao carro, é bem parecido, que eu tenho os portes diferentes. Então, quanto mais simples o condomínio, eu vou ter uma redução aqui na apólice, quanto mais amplo, eu vou ter uma ampliação aqui nas coberturas. O que é mais importante, Lorena, de tudo isso, é que eu sempre falo que a apólice ela tem que ser feita de acordo com a necessidade de cada condomínio. O grande problema é que muita gente faz Ctrl+C, Ctrl+V. Né? Eu vou ligar para o corretor X, eu vou ligar para a instituição bancária Y. Né? Olha, tem uma apólice aqui, manda. Às vezes o cara não tem nem coragem de ir num condomínio, fazer um levantamento, conversar com o síndico as necessidades. E muitas vezes... Faz a avaliação do seguro sem ir no imóvel. Sem ir no imóvel. E muitas vezes o próprio síndico ele falha na seguinte situação, em não revisar as coberturas anualmente. Entendi. Então, são situações que precisa ter cuidado e sempre procurar especialista. O seguro pode impactar, não sei se a pergunta é pertinente, mas pensei aqui, pode impactar na valorização do imóvel? Olha, com relação ao condomínio, não. Com relação à residência, também não. Por quê? A gente está falando de proteção. O valor do imóvel em si, o que vai impactar geralmente é o padrão de construção daquele imóvel, né? Padrão A, padrão B e tal, mas com relação ao valor do imóvel, não. Chegou uma pergunta aqui interessante, de um síndico. Quais são os erros mais comuns que os síndicos cometem ao contratar ou gerenciar o seguro? Acredito que a primeira é fazer Ctrl+C, Ctrl+V, enviar os orçamentos para instituições bancárias ou para corretores de seguro e pedir aquela mesma cotação. Segundo, é não revisar anualmente as coberturas. Então, acho que são os dois principais erros. Eu acredito que você tem que revisar todo ano as coberturas. Por quê? Porque pode haver mudança no condomínio. Alguma estruturação do condomínio, alguma reforma do condomínio. E ter que incluir. E muitas vezes passa despercebido, entendeu? Então, Entendi. Esse condomínio ele precisa estar sempre vendo isso, junto com o corretor, e bater um papo com o corretor, cara, tem isso, tem aquilo, a gente fez isso, o que é que pode melhorar, o que é que pode... Vamos dar um exemplo prático. Às vezes acontece de você ter um condomínio e no primeiro ano, por conta de caixa, o condomínio fazer o seguro mais básico. Tá. Então, no segundo ano, é necessário fazer uma revisão. Naquele mesmo ano da revisão, ele ainda não conseguiu fazer uma revisão completa, ou incluir todas as coberturas. Ele deixou de incluir aí o RC Garagista, por exemplo. Então, o RC Garagista é uma cobertura que garante aí o roubo, o incêndio, a colisão dos veículos dos condôminos na área do condomínio. Sabe que a gente tem muita demanda aqui, que perguntam bastante, é sobre se o seguro cobre roubo de bicicleta. Olha, esse garagista entraria nisso ou não? Não. Bicicleta, cada um toma seu tombo mesmo e acabou. O RC garagista, ele entra somente para veículos e motos. No caso das bicicletas, você tem que incluir uma cobertura de roubo de condôminos. Tá? Roubo de bens de condôminos. Certo. Tá? Que aí vai incluir. E lembrando que, para pagar, a seguradora, para pagar, não adianta eu chegar e dizer para a seguradora, olha, eu tenho a bicicleta, minha bicicleta vale 10 mil. A seguradora vai pedir a nota fiscal ou alguma foto que identifique a bicicleta. Porque acontece muitas vezes da pessoa dizer que tem uma bicicleta de X reais, mas ele não comprou, ou fez uma montagem, ou foi mudando, mas ele não tem nota fiscal. Como é que eu vou pagar aquele valor se eu não sei realmente se foi aquele valor? Então, muitas vezes, na questão da bicicleta... Não paga porque não tem as notas fiscais. Você já teve algum case assim de sucesso? Não, aqui porque eu fiz o seguro tal, e aí se não tivesse meu seguro ia ser um problema, mas aí como fez o Jaraguá... Fiz a propaganda, tá vendo aí? Se liga. Teve alguma coisa que você pode dividir com a gente? Eu acho que a gente tem um case de sucesso, que é de um condomínio que a gente fez logo os moradores chegando, a gente fez uma reunião e eu fiquei até preocupado nessa reunião, que eu pensei que as cadeiras iam voar para lá e para cá, mas assim... Mas é com emoção, condomínio é tudo com emoção. Pois é, aí tem que ser com emoção, né, Lorena? E aí foi legal porque eu apresentei a proposta e aí eu mostrei os itens que eram necessários incluir, e aí o síndico também ele foi muito bacana, ele disse, olha, eu vou levar isso para a Assembleia, porque é importante que todo mundo decida. Sim. Porque realmente o custo ficou maior, mas valeu a pena, porque os itens... Bom, em tempos de hoje, vamos dizer aí que ficou pelo menos 20% mais caro. Tá bexiga.
Mas só que aí teve uma situação, se não tivesse feito isso, o que ocorreu? 3 meses depois, houve um rompimento de tubulação. E esse rompimento estragou 2 apartamentos. Apartamentos que as pessoas tinham acabado de chegar, acabado de fazer reforma, e imóveis de empresas de alto nível, padrão A. E graças a Deus, deu tudo certo, a companhia pagou, foi feito... Aí disse que algo deu errado. A companhia fez o pagamento, as pessoas ficaram contentes, e na renovação a gente fez uma outra assembleia, e aí foi o comentário que disse, pô, se a gente não tivesse lhe ouvido, a gente tinha ficado na mão. Então, como o problema foi do condomínio, ele acabou cobrindo os danos do morador. Isso. Houve uma ruptura de tubulação, essa ruptura vazou para os apartamentos, eles perderam todo o material ali. Na realidade, o problema foi do condomínio e da construtora. Só Entendi. que aí os condomínios não podiam pagar o pato. Como tinha um seguro, a gente fez o acionamento do seguro, eles receberam e, posteriormente, o condomínio entrou com a ação contra a construtora para resolver as questões lá estruturais. Mas aí a gente fez, realmente, é um case que eu sempre uso, porque quando o síndico ele ouve o corretor, é bacana, vai sair um pouco mais caro, mas vale a pena. Porque o seguro a gente nunca quer usar. Tem uma professora de direito securitário de São Paulo que ela sempre diz o seguinte, eu tenho um seguro saúde, eu quero ter um câncer para usar? Não. O seguro a gente tem... Valeu-me. Mas ela usa esse termo porque muita gente chega a dizer assim, eu tenho seguro, eu vou sempre usar, seguro de carro principalmente. Mas ela usa esse termo para dizer assim, olha, o seguro... Chamar a atenção. Você tem um seguro, mas que você não quer usar. Não é que você não quer usar. O seguro ele foi feito ali para dar proteção. Se você precisar, você tem. Beleza. Mas o seguro bem feito. Quando você não tem, que é o problema. Ou também tem outra situação. Muito síndico, por falta de caixa, faz coberturas pequenas, menores, e quando precisa, vem a falta. Ali não tem suficiente. Aí eu já tive uma outra situação, que foi um caso de um elevador, que ficou faltando R$20 mil, porque a síndica não ouviu a gente. Então, ela precisou fazer uma assembleia para uma taxa extra por causa dos R$20 mil, porque não quis investir mais no seguro. Então, seguro, a palavra é essa, é investimento. Sim. Não é custo, é investimento. Lembrando que esse vídeo tem oferecimento da Live Portaria Remota, Arsenal Elevadores e Ultraclor. A gente está chegando no final. O papo passa rápido quando a gente tem um assunto assim que é bem importante e informativo para os síndicos. A gente pode fazer, se tiver muita demanda de pergunta, de dúvidas, a gente pode fazer um bloco 2. Mas eu te agradeço pela oportunidade de estar aqui com a gente nessa tarde, tá? Trocando conhecimento, porque seguro é obrigatório, aprendi, tá? Tem coisas assim que eu vou levar para aqui, para a vida do Papo Reto. E que é necessário também fazer uma visita, né? Sim. A gente falha um pouco porque o síndico não tem todo o conhecimento. E às vezes a gente pega um corretor também que é a coisa mais fácil, né? E Ctrl+C, Ctrl+V. Então a gente não culpa só o síndico, né? Porque às vezes a gente tem que ver também o profissional, quem é a empresa, né? Qual é o histórico desse corretor. Sim, tem alguma coisa que tem que ter alguma carteira? Alguma a SUSEP, tem que ter registro SUSEP. Todo corretor de seguros ele tem que ser aberto tanto a corretora pessoa jurídica como pessoa física e a seguradora também. Tá. Os 3 têm que ter registro SUSEP. Então, para você encerrar, dê uma dica para o síndico como é que ele faz. Tipo assim, dê uns passo a passo assim, para ele encontrar um corretor, porque esse programa é nível Brasil. Né? Se for em Maceió, você já sabe quem você vai contratar. Mas bater um papo lá com o Dija, eu ouvi seu programa. Agora, a nível Brasil, qual a dica que você pode dar para esses síndicos para procurar uma seguradora, um corretor de qualidade que não vai dar dor de cabeça a ele? Olha, primeiro procurar um corretor de confiança. Isso é fato e geralmente você pode consultar aí no site da SUSEP, verificar se aquele corretor é habilitado e também ver se ele é especialista nesse tipo de seguro. Porque tem muito corretor que está começando e aí termina querendo fazer um seguro daquela forma e não tem expertise, então tem que ter esse certo cuidado. Ver também a seguradora. Tá? Eu sempre peço ao cliente para olhar no site Reclame Aqui se tem muitas queixas daquela seguradora. Né? Então, se atrasou o pagamento, se demorou e tal, até para você ter um norte com relação na hora de escolher a seguradora, porque muitas vezes o síndico vai pelo preço do seguro e termina esquecendo que as garantias são diferentes e a própria POS, que é a participação obrigatória do seguro, pode dar diferença no prêmio. Então, a gente já tem aí
corretor especializado, verificar a seguradora e também ver as coberturas com a POS. Porque essa cobertura e a POS, que é a franquia, se eu colocar 20% e outro corretor tiver 10%, o corretor que está com 10%, logicamente, vai ser um seguro mais caro. Então, tem que ter esses certos cuidados. E, lógico, se você tiver necessidade e quiser conversar, pode falar com a gente também, sem problema, do Brasil todo, que a gente vai atender. Beleza? A gente vai colocar seu endereço, seu arroba, porque eles entrem em contato com vocês. Fique tranquilo que eles entram, eles mandam mensagem e isso é bem legal. E a gente fica à disposição. Exatamente. Mas é isso aí, agradeço o Djaildo por estar aqui com a gente. Toda segunda-feira, um vídeo novo no canal, às 12 horas, Papo Reto com Lorena. Conde TV. Informação de qualidade e credibilidade é aqui.